Deus, Pai eterno, todo-poderoso, maravilhoso, fiel, Deus, tão grande, tão bom, nós somos tão incapazes. Oh, meu Deus, como nós somos incapazes. Como a gente, né, eu ainda tenho alguns defeitos que eu não consigo tirar e só fazem mal para mim, né? Mas eu preciso, só com a ajuda do Senhor mesmo, para a gente mudar, melhorar, não para a gente sofrer menos, porque a gente sofre na maioria das vezes sem necessidade, por coisas que não tem necessidade de sofrer. Um sofrimento que a gente agrega à vida sem precisar. Então eu quero buscar a graça de Deus para mim e para você, meu irmão, minha irmã, você que também sofre, consegue entender que está sofrendo sem necessidade, depois vê que a coisa podia ser resolvida assim, ou assado, ou não tinha jeito para resolver, né? Quando as coisas não têm solução, não adianta sofrer também. Não tem solução. Vai sofrer por quê? Por uma coisa que você já sabe que não dá para se ajeitar, não dá para mudar, né? Então eu quero glorificar a Deus, buscar a graça, a compaixão, a misericórdia do Senhor, que o Senhor me ajude, que o Senhor nos ajude, que o Senhor me sustente, que o Senhor nos sustente. Na verdade não é nos, né? É que o Senhor nos sustente. Mas pode ser nu também, porque Deus nos conhece, foi Ele que nos criou. Esse Deus tão bom, tão maravilhoso, tão tremendo. Não se esqueça, irmão, irmã, querido, querida, em Deus, em Jesus. Não se esqueça de agradecer ao Senhor. Pai querido, recebe a nossa adoração, nosso culto. Fala conosco, né? Nos sustenta nesse lugar novo, pessoas novas, diferentes. Ajuda-nos, ó Deus. Esta é a oração que eu faço, louvando, glorificando e adorando o Senhor, no nome santo do Cristo Jesus. Amém. Agradecer aqui em público, né, aos irmãos aí que se colocaram à disposição para ajudar na mudança, né? Muito obrigado a todos, viu, que se dispuseram a nos ajudar. Não foi preciso, mas mesmo assim eu agradeço, porque, né, é bom saber que a gente tem pessoas que se preocupam com a gente. Não é bom? Você não gosta de saber isso? Eu gosto. Gosto de saber que tem pessoas que se preocupam comigo. Eu gosto de saber, né? Comigo, e eu também me preocupo com muita gente. Então eu quero agradecer a todos. Mais uma vez eu vou... Olha, eu acho que não vai dar nenhum tipo de problema, mas se der, por favor, releve, porque na verdade a gente teve aqui, né, que fazer umas adaptações aqui, entendeu? Mas tudo bem, tá tudo funcionando e glórias a Deus.
Hoje eu quero falar com você, meu irmão, minha irmã, você que pensa assim, olha, como é que eu faço? Eu não tenho jeito de falar de Jesus. Tem gente que diz assim, tem gente que é sincera ao ponto de dizer assim, eu tenho vergonha de falar de Jesus. Eu tenho vergonha, não sei, né? Eu não sei nem como é que entra no assunto. E eu vou mostrar na Bíblia para você, eu vou mostrar no Velho Testamento para você, e depois vou mostrar aqui no Novo Testamento sobre este assunto, por causa disso que o título que eu coloquei aqui, cadê você, título? Está aqui de ponta cabeça. É Facilidade para as Boas Novas. Está na Bíblia, é bíblico, né? E Paulo tratou esse assunto. Primeiro vamos lá no Velho Testamento, ver como é que está escrito aqui no Velho Testamento sobre isso. Olha só, é claro que lá no Velho Testamento não tinha as boas novas, né? Mas era falar do nosso Senhor, falar de Deus, do Pai. Abre aí a sua Bíblia, Deuteronômio, capítulo 30, versículo 6. Aí você vai começar a entender também as maneiras que Deus usa para falar e as maneiras que Deus usou no passado para falar, e hoje Ele não usa mais essas maneiras. Hoje Ele usa outras formas. Ele mesmo diz, né, que no passado Ele falou através dos profetas e hoje através do Filho, né? Olha só, Deuteronômio capítulo 30, versículos 12 e 13. Olha o que está escrito. Não está nos céus para dizeres, quem subirá por nós aos céus? Quem nolo traga e nolo faça ouvir para que o cumpramos? Nem está além do mar para dizeres, quem passará por nós além do mar, que nolo traga e nolo faça ouvir para que o cumpramos. Está no Velho Testamento. Agora eu vou mostrar o que Paulo, o apóstolo, fala a respeito disso no Novo Testamento. E depois eu vou discorrer um pouco sobre o assunto. Romanos, capítulo 10, versículos 6 ao 9. Olha só. Mas a justiça decorrente da fé assim diz: não perguntes em teu coração quem subirá ao céu. Isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Para evitar falatório inútil, se você tem uma Bíblia de referência e você for em Deuteronômio 30, lá onde eu li, né, 12 e 13, você vai encontrar referência mandando você aqui para Romanos.
aonde eu li também. Então, dizer que uma coisa não tem nada com outra é falta de Bíblia, né? Se você for em Romanos, vai mandar você, além de outras passagens, né? Vai mandar você para Deuteronômio, porque fala a mesma coisa de maneira diferente. Entendeu? Então, só para evitar já aqueles falatórios, mas lá não está falando, lê Bíblia, não é nada disso. Né? É uma referência bem ligada à outra. Se você for observar o arcabouço, palavra bonita, né? Arcabouço, também conhecido como bojo, também conhecida como contexto de Deuteronômio, você vai ver que esta passagem de Deuteronômio não se refere à fé ou ao Evangelho. Claro que não. Ao Evangelho é impossível. Não existia o Evangelho ainda, né? Converter-se ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a sua alma. Você vai ler lá em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 10, na parte B. O que Deus está dizendo, irmão, irmã? Deus está dizendo que a lei não era, eu vou usar o tempo que foi escrito, tá? Deuteronômio, que a lei não é oculta, a lei não está escondida, a lei não estava distante, a lei nunca esteve inacessível. Uma pessoa não precisa subir ao céu ou atravessar o mar para encontrar a lei. Não há necessidade de sacrifício. Você está entendendo o que quer dizer? No arcabouço, no bojo, no contexto, que não há necessidade de sacrifício nenhum. Não tem essa necessidade da pessoa se sacrificar, se matar por isso, por aquilo, né? O apóstolo Paulo, que era um conhecedor do Pentateuco, né? O apóstolo Paulo era conhecedor de tudo, né? Era um seguidor do judaísmo, matava em nome de Deus. Depois, obviamente, se converteu ao cristianismo, mas era do judaísmo. O apóstolo Paulo explica Deuteronômio através do Evangelho. E aí que está a beleza da coisa. Aí que ele vai nos mostrar a facilidade de levar as boas novas, a tranquilidade que é falar de Jesus. Porque a maioria das pessoas querem falar de Jesus de uma maneira pesada. Querem falar de Jesus de uma maneira assim, muito, como eu diria, muito séria. Não que o Senhor não seja sério, as coisas do Senhor não sejam sérias, mas nós podemos falar de Jesus, sério não é bem a palavra, mas a gente pode falar de Jesus de uma maneira mais leve, né? Por quê? A linguagem da fé não exige de ninguém, não pede que ninguém suba ao céu para trazer Cristo de volta. Primeiro que é impossível, segundo que é desnecessário, né? Porque Cristo já desceu à terra na sua encarnação. Ele esteve aqui no meio de nós. Então, quando Paulo cita, porque a passagem de Romanos, capítulo 10, versículos 6 e 9, nada mais é do que uma citação
de Deuteronômio 30, 10, 11, 12, 13, entendeu? Paulo está citando. Só que ele está citando não para judeu, ele está citando para ímpios. Ímpios que haviam se convertido. Ele está citando para gentios convertidos. Então ele tem que trabalhar isso aqui. Ele não pode chegar lá e trazer Deuteronômio 30 que não vão aceitar. Ele não pode mudar. Mas ele pode tornar isso mais acessível. Ele muda as palavras, ele fala a mesma coisa mudando as palavras. Quem passará por nós além do mar? Para quem descerá aos abismos? Ou para quem descerá ao abismo? A intenção de Paulo aqui, e que eu quero transmitir para vocês hoje, é que ninguém precisa descer a cova para levantar nosso Senhor Jesus Cristo. Até porque é impossível, né? Cristo não está na cova. Então isso é desnecessário. Cristo ressuscitou. E uma das doutrinas mais difíceis, que dá mais trabalho quando a gente prega para judeu, né? Não faz de conta, judeu. Por que você fala? Porque está cheio de faz de conta aí. Estou falando judeu. Quando a gente prega para judeu, uma das coisas mais difíceis é os versículos 6 e 7. Por quê? Porque é difícil para um judeu aceitar isso. O que fala 6 e 7? Fala da encarnação de Cristo, Deus que se encarna homem. O judeu não aceita. E fala da ressurreição deste mesmo homem, Deus, que morre e ressuscita pelo poder dele mesmo. Isso para o judeu é inaceitável. Mas, por mais difícil que seja para um judeu ou para qualquer pessoa aceitar isso, sem isso, sem a aceitação, sem o entendimento desta passagem, não há salvação. Ninguém é salvo se não reconhecer em Cristo Jesus o seu Salvador. Pode ser o que for. Ele era bonzinho. Ele fazia caridade. Ele, olha, não podia ver uma pessoa assim que ele queria ajudar. Não adianta. Não adianta isso para a salvação de alguém. Mas ajudar os outros é sempre bom. Né? E você vê que essa doutrina da encarnação e da ressurreição, ela volta a aparecer nos versículos 9 e 10 de Romanos 10. Então, como é que eu faço para levar esse evangelho de maneira mais leve? Porque, primeiro, para levar de maneira mais leve o evangelho para alguém, você não precisa transformar esta tarefa de levar o evangelho algo impossível. É impossível. Aquela pessoa não vai aceitar. Ela não vai entender. Bom, primeiro você não tem que obrigar ninguém a aceitar. Segundo, que entender ou não também não é uma tarefa sua nem minha.
Quem dá o entendimento é o Espírito Santo. Cristo nunca falou para a gente obrigar as pessoas a aceitarem. E muito menos, Cristo nunca falou que a gente precisa fazer com que as pessoas entendam. Tem dia que eu tenho essa vontade. Pense você que eu não tenho. Eu tenho vontade, tem dia de abrir a cabeça da pessoa assim, pegar a Bíblia, folha por folha, colocar lá dentro e fechar. E a gente tem o exemplo de Paulo aqui. Ele pegou uma passagem. É claro que Paulo tinha um entendimento extraordinário, né? Mas ele pega uma passagem do Velho Testamento para dizer que o Evangelho está perto, é acessível, é inteligível. E o Evangelho tem que ser levado, irmão, irmã, numa conversa trivial. Se você chegar para uma pessoa e falar, ó, vem cá, senta aqui, eu vou falar de Jesus, você já começou errado. Tem que ser uma conversa, algo trivial, algo leve, tem que ser envolvente. Por causa disso que esse tipo de atitude, de ação, nós precisamos da ajuda do Santo Espírito, porque nós não temos capacidade para isso. A gente consegue falar de um monte de coisa de maneira leve, trivial, envolvente. Quando chega na hora do Evangelho, a gente enrosca. É assim. Nós precisamos falar com facilidade. Dá uma lida aí em Deuteronômio, lê aí, capítulo 30, versículo 14. E esse exemplo de Paulo ou melhor, são as boas novas da salvação. Era isso que Paulo pregava. A salvação das boas, as boas novas da salvação pela fé. Era isso que Paulo pregava e era isso que os outros apóstolos pregavam. Não pode ser uma coisa assim, pesada, seríssima, que você fica no olho da pessoa e a pessoa no seu olho e fica aquela coisa tensa. Não pode ser. Pregar o Evangelho é alegria. Tem gente que vai pregar o Evangelho tão tenso que não tem alegria nenhuma em pregar. O ouvinte está vendo isso em você. Às vezes eu digo, gente, vocês me desculpem hoje que eu estou assim, assado. Eu já falo antes do jeito que eu estou. Porque eu sei que as pessoas observam isso. E não é todo dia que a gente está do mesmo jeito. Primeira coisa que a gente tem que fazer ao pregar o Evangelho é fazer com que a pessoa aceite a encarnação de Cristo. O que é aceitar a encarnação de Cristo? É falar que aquele bebezinho bonitico, lindico, porque toda criança, todo bebê é bonito, né? E ao mesmo tempo tem cara de joelho. Não adianta. O bebê acabou de nascer, aí vai o avô lá, olha a minha cara, que sua cara nada, tem cara de joelho isso daí. Mas é você falar que aquele bebezinho lindinho que nasceu na manjedoura
nada mais era do que o Senhor da vida e o Senhor da glória. Aquele bebezinho, todo enroladinho em faixas, porque era assim que se tratava as pessoinhas naquela época, para preservar a coluna, tal, enrolava-se em faixas. Aquele bebezinho era Jeová. Que o judeu vai chamar de Jeová. Não importa isso, estou só trazendo como informação. Aquele bebezinho era Jeová, o Senhor da glória, o Senhor da vida. É a primeira coisa que tem que falar para a pessoa. Lembra? Você já ouviu falar lá de Belém, não sei o quê, do nascimento de Jesus? Então, aquele bebezinho, igual, fisicamente, ele era igual, fisicamente, mesma carne, olhos, né? Não sei se nasceu com cabelinho, não sei. Mas aquele bebezinho igual a outros milhares e milhões de bebês do mundo, aquele lá era o próprio Jeová, o próprio Deus, o próprio Senhor, o Rei da Glória. Primeira coisa que a pessoa precisa saber. Não adianta você falar, você é pecador, você vai morrer se você não se arrepender. Mas peraí, quem? Ele nem. Jesus salva, sim. Mas ele nem sabe quem é Jesus. Você sabe. Leva para ele. Que aquele bebezinho, que depois precisou fugir com a mãe e com o padrasto para o Egito, para não ser morto. Eu estou no Egito, nós vamos sair do Egito. Está falando bobagem, porque Jesus viveu no Egito. Esqueceu, né? Ou não leu na Bíblia? Então, né? Segunda coisa é aceitar que o homem Jesus era Jeová, era Deus. E o homem Jesus morreu, como todo homem morre. Só os homens que não morreram foram aqueles que foram levados por Deus. Não através da morte, mas foram levados mesmo por Deus. São alguns casos pontuais da Bíblia e serão aqueles que serão arrebatados. Mas Jesus morreu e ressuscitou. E quando a gente fala da ressurreição de Jesus, a pessoa precisa entender que a ressurreição traz consigo todas as implicações dela. Porque ele foi ressuscitado dentre os mortos, para provar que aquela obra feita por ele no Calvário foi uma obra necessária para a nossa salvação. E que ele, como Jeová, na figura de filho, precisou cumprir esta obra. Mas ele, como Jeová, na figura de pai, ficou satisfeito pela obra feita. Mas como ele não é o Filho de Deus? Se você não consegue entender que é uma pessoa só, como é que se entende a Trindade, então? Porque outro dia eu peguei isso aqui e não levei. Fui bombardeado. Onde já se viu? É a mesma pessoa. Porque se você não entende isso, como é que você entende a Trindade, então? E crer nisso, primeiro que aquele menininho que nasceu,
é o próprio Jeová. E que ele cresceu, viveu, se entregou por cada um de nós na cruz do Calvário, ressuscitou, porque a obra foi extremamente bem feita, como tudo que Deus faz. E se não se crer nisso, se não se entender isso, tem que se crer nisso, não é só com a cabeça. Tem que se crer em tudo isso com o coração. Tem que se crer com o coração, tem que se crer com a mente, não com as emoções. Por causa disso que eu, Mário, contesto, só para informação, como informação, para você saber quem está ouvindo. Eu contesto o pentecostalismo porque ele não é formado de razão, ele é formado só de emoção. E como é que faz? Ah, eu senti isso, eu sinto isso, mas isso é emoção. A Bíblia não pode ser entendida. Tudo bem, você pode entender também emocionalmente a Bíblia, claro. Mas ela precisa ser entendida no coração, na mente. A emoção é algo que não é fundamental na Bíblia. O que é fundamental é você ter um entendimento no coração e na mente. E o pentecostalismo vive na base da emoção. É por causa disso que eu contesto. E veja bem, até eu não ia falar essa coisa da contestação, mas olha o que fala Romanos, presta atenção, antes de você falar, antes de você me criticar, porque tem gente que tem uma loucura em me criticar. Eu só fico triste porque a pessoa não está entendendo, né? Olha o que Paulo fala aqui, presta atenção, olha só. E se com a boca confessares Jesus como Senhor, e com o seu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Não tem emoção aqui. Coração aqui, por que se fala? A gente lê a Bíblia, fala em coração, agora ele está falando em mente. A Bíblia também fala em mente. Só que se entendia na época que o coração é que comandava tudo. Se tinha pouquíssimas informações sobre a mente humana. Por causa disso que se usa muito coração. Mas não é, o coração aqui não é emoção. Não se trata das emoções aqui. Porque Paulo deixa claro, ó. Confessando Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. É você crer isso para você. Deus ressuscitou um homem. Olha só, qual o caminho do raciocínio. Deus ressuscitou um homem. Então ele pode ressuscitar. E ele falou que ele vai ressuscitar a todos. Pronto. É isso que você tem que crer. Que todos morrem. E todos serão ressuscitados. Uns para a glória, outros para o sofrimento eterno. Essa
Quando você tem isso com você, você acaba de ser salvo. O Evangelho tem que estar, é leve. Por causa disso que Jesus diz, meu jugo é leve. Tem gente que tem, pessoas que impedem a pessoa de usar celular. Não pode ver televisão, não pode isso, não pode aquilo. Não, já se viu. Você saiu de bermuda na rua. Oh, meu Deus, você está condenado. Por quê? Por que condenado? Porque saiu de bermuda na rua? Oh, meu Deus. Que isso? Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Numa das noites que Jesus foi preso, tinha alguém dormindo pelado na tenda. Devia estar um calor. Como é que você acha que Pedro e os outros pescavam? De sunga? De pé de pato, com aquela roupa de borracha, aquele... Esqueci o nome, aquele snorkel, o nome daquilo, sei lá. Eles pescavam pelado. É assim, gente. Tem gente que pesa o Evangelho para os outros. Oh, não pode, nossa, você joga bola, que isso? É assim, é assim. Uma pessoa pode ser salva, perguntas que sempre se faz, já vou encerrar. Uma pessoa pode ser salva, uma pergunta que sempre se faz, ao aceitar Jesus como Salvador, sem, porém, reconhecê-lo como Senhor. A verdade, meu irmão, minha irmã, que às vezes a pessoa pode ter Jesus como Salvador, mas não tem Jesus como Senhor. A Bíblia Sagrada, se alguém te perguntar isso, eu quero dizer para você que a Bíblia Sagrada não deixa margem para uma fé com ressalva. Se Jesus é o meu Salvador, ele só pode ser meu Salvador se ele for meu Senhor, senão ele não é meu Salvador. Eu tenho que aceitar Jesus como Salvador e Senhor. Mas o que é Jesus como Senhor? É Ele ser o Rei. É você coroá-lo na sua vida como Rei. Leve o Evangelho numa conversa. Use as coisas do dia a dia. Jesus fazia isso, gente. Jesus fazia isso. Pegava as coisas que estavam acontecendo, que ele tinha visto. Bom, eu vi tal coisa. Aí ele ia falar em cima daquilo. Mas o que tem que ver Jesus com ele? Tem que ver que o dia a dia faz parte da vida das pessoas. E uma maneira da gente falar é usar isso como exemplo. É usar isso porque é o dia a dia, é trazer Cristo como dia a dia da vida das pessoas. Por causa disso que a gente procura usar as coisas do dia a dia, para começar uma conversa. Você não precisa pesar. Porque, olha, eu quero falar para você, viu? Você é pecador. Pronto, aí o sujeito não quer mais saber. Tudo tem um momento. Tem momento, que você encontra uma pessoa que se diz salva, tal, e você sabe que ele está num pecado doido. Aí você tem que chamar. Mas aí já foi evangelizado, Aí você tem que chamar a pessoa e falar a verdade para ele. Agora, uma pessoa que você não conhece, ou conhece, já sabe que vai ser reticente, que vai dar problema, entra num papo como quem não quer nada. Vai escorregando de leve para a palavra. Opa, volta. Vai
vai de novo. Opa, volta. Às vezes nem é naquele dia. Então, meus amados e amadas, levar a palavra de Deus tem que ser algo prazeroso. O sujeito não quer ouvir, você já tentou uma. De repente você começou errado. Não sei. O sujeito não quer ouvir. Chega uma hora que você fala, não quer ouvir, Senhor. O que eu posso fazer? Não posso fazer nada. Posso fazer nada. Não podemos mesmo fazer nada. Chega uma hora que a pessoa não quer ouvir. Agora, o que não pode é não falar de Jesus. Ah, eu tenho vergonha, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Isso não pode. Porque o próprio Senhor indicou que a gente fale isso, que a gente faça isso. Proclame as boas novas, para que mais e mais pessoas sejam salvas. Levemente. A verdade. Deus, Pai Todo-Poderoso, maravilhoso, querido Senhor da glória, graças nós te damos, Senhor, te exaltamos, te glorificamos, te engrandecemos, agradecemos. O Senhor é bom demais para nós. Continua, Paizinho querido, Deus eterno, todo-poderoso, falando com a gente, né? Tantas coisas a gente pode fazer neste dia que vai exaltar, glorificar o Senhor. Fala conosco, Deus querido. Lubrifica, Senhor, a nossa boca para falar do Senhor, nossa língua para falar do Senhor, de maneira alegre, porque a salvação só nos traz alegria. Esta é a minha oração, no nome do Cristo Jesus. Amém.